Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus, onde então nós queremos abrir o coração e deixar que essa palavra frutifique a vida de cada um de nós. Hoje, nessa quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017, celebramos em comunhão com toda a Igreja a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral de Roma. Então a Igreja nos proporciona essa peça para que nós possamos refletir acerca da importância do templo. Convido você a tomar comigo então a liturgia proposta para essa festa, o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22, que vai nos narrar o seguinte: Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas das suas bancas. Então, fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com o boi e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai daqui essas coisas, não façais a casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: O zelo por tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruí vós esse templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram: A construção deste templo levou 46 anos, e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo, que é seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, então, ela nos enriquece e nos ajuda a compreender a importância do templo. Ao celebrar, então, essa festa da Basílica de São João de Latrão, nós somos, então, convidados a poder, então, perceber a importância do templo. Templo físico, a igreja onde nós nos reunimos, mas também e principalmente o templo que somos cada um de nós. Então a liturgia abrange essas duas dimensões e nos ajuda então a poder olhar para a nossa vida e perceber então que nós também somos santuários de Deus. E é interessante então que a Basílica de São João de Latrão, ou a Basílica do Santíssimo Salvador, ela então foi fundada pelo Papa Melquíades lá no ano 311 e 314, sob a colina de Latrão. Aí então se celebraram sessões de 5 concílios ecumênicos. Olha que dado interessante. Aí é onde então o Papa celebra a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa. E também nós temos as multidões de presbíteros e bispos que foram ordenados ao longo dos séculos. Daí partiram muitos missionários para os 5 continentes, uma vez que o bispo de Roma, sucessor de Pedro, hoje o querido Papa Francisco, ele então tem a sua sede na Basílica de Latrão. Essa igreja é justamente chamada mãe e cabeça de todas as igrejas. Então, é por isso que nós celebramos hoje essa festa, essa solenidade, que então teve início como desde o século XII, onde daí então, desde então ela é celebrada. Então, meus queridos amados irmãos, podemos retomar as leituras de hoje? Nós temos então no Evangelho Jesus que sobe a Jerusalém e ali adentra então no templo. E o que ele vê ali no templo? Parecendo um mercado. E aqui nós podemos então já abrir um parênteses e olhar para as nossas comunidades, nossas igrejas. Será que também nós não percebemos um pouco disso na nossa igreja? É comum nas nossas comunidades nós encontrarmos então pessoas antes de iniciar a missa, naquele converseiro, aquele bate-papo, aquela agitação, aquele tumulto,
aquele entra e sai de pessoa, aquele alvoroço que mais, com perdão da palavra, se assemelha muitas vezes com uma feira. É triste essa realidade, e é essa realidade que Jesus se deparou lá naquele momento. Mas o que ele fez? Fez um chicote e para muitos teve ali uma atitude, ela energética, para não dizer violenta. Mas tudo isso, João quer narrar para nós que foi possível para que Jesus pudesse fazer a purificação do templo físico. E assim também o Senhor pede a cada um de nós, nas nossas comunidades, principalmente nós que somos lideranças, trabalhar com as pessoas para que elas possam então aí canalizar a sua vida para a oração. Ali na igreja é a oportunidade que nós temos de aproveitar o pouco tempo que nos resta e que estamos ali na igreja de nos colocar em oração. Ir lá na Capela do Santíssimo, ou se na igreja não tem Capela do Santíssimo, ali mesmo, faça sua oração, converse com Jesus. É esse o intuito da comunidade e da atitude de Jesus, e que nós então somos convidados a agir dessa forma na nossa comunidade. Mas é triste que, infelizmente, aqueles que deveriam ser os que dão exemplo são aqueles que mais conversam, se agitam. Então é preciso reorientar a nossa vida, e a liturgia de hoje nos proporciona essa realidade. Perceber ali também se nossas igrejas não têm o que melhorar, principalmente na questão dessa conversa, agitação, na venda de coisas. Ora, é claro, sabemos que nossas comunidades precisam, fazer aí ações, sejam em uma festa ou a pessoas para poder recolher o dízimo, mas tudo isso pode ser feito na serenidade, na tranquilidade, sem agitação, sem alvoroço. E Jesus então, ele toma essa atitude, expulsa todos os vendedores do templo. E ali então Jesus, seguindo o Evangelho, ele vai então dizer: não façais a casa do meu pai uma casa de comércio. Então é preciso de fato fazer com que a igreja seja aquilo para a qual ela foi ali criada, uma casa de oração, casa de encontro com Deus e com os irmãos. E seguindo o finalzinho do Evangelho, Jesus então, diante do questionamento daqueles que estavam, então dos judeus que estavam no templo, que perguntaram: qual sinal nos mostra para poder agir assim? E Jesus então respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. E aqui é claro que eles pensam no templo físico, mas Jesus está falando do seu corpo, ele que é o santuário de Deus. Da onde então ali, do lado aberto, jorrou sangue e água para a nossa redenção, para a nossa purificação. E é justamente essa realidade que a primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel nos narra. Nós temos então Ezequiel que contempla uma visão. Do lado direito do templo, então ali sai um grande manancial de água, que por onde essa água passa leva vida. Onde então ali as flores brotam, onde as árvores florescem, onde os animais ali recobram a vida. E tudo isso então nos remete a esse grande banquete, onde então o Senhor ele reserva, mas que tem fonte e origem no templo. Onde ele passa, gera vida, vida nova. Onde passa, as flores, as árvores dão seus frutos. Ou seja, olhando para a cruz do Senhor, onde ali então Jesus foi perfurado do seu lado direito, e como dizia, emanou sangue e água. É esse sangue e água que então vem dar vida a todas as coisas, que vem fazer nova todas as coisas. E assim então, meus amados e amadas, nós podemos então, com o salmista de hoje, responder a Deus que os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ou seja, a casa de Deus é essa morada do Altíssimo, e é de lá então que então vem trazer alegria, paz, vida e esperança. Então é nessa experiência que nós somos então chamados a fazer, na casa do Senhor, renovar a nossa força, na oração, no diálogo, na intimidade com Deus. E assim então Ele renovará nossas forças, para que nós possamos então continuar
trilhando seus caminhos, superando toda e qualquer adversidade em nossa vida. A segunda leitura de hoje, da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo então vai dizer: vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Ou seja, nós então fazemos parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde o próprio Cristo é a cabeça e nós somos membros desse corpo. E ali então, Paulo segue dizendo que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Agora, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Paulo está dizendo então que nós somos santuário de Deus. Nós somos então a Shekinah, a morada de Deus, onde Deus quer habitar. Mas para que isso aconteça é preciso então abrir o nosso coração, deixar que Deus então estabeleça a morada em nós e assim que nós possamos ser igreja, não um templo físico, como muitos então têm em mente, mas a igreja santuário de Deus, que é o nosso corpo. E é por isso que nós então devemos também nos policiar, e a liturgia de hoje nos ajuda a poder então olhar para nós. Eu, como templo santo de Deus, estou me portando como tal? Eu tenho cuidado desse meu santuário, desse santuário de Deus que sou eu? Eu tenho me alimentado direito? Eu tenho cuidado do meu corpo? Eu tenho me entregado ali então ao sedentarismo? Eu tenho buscado então ali fazer, a dieta, aquilo que os médicos me propõem? Porque o nosso corpo, ele é templo de Deus. Eu tenho de fato buscado a castidade? Eu tenho deixado-se me usar como um objeto qualquer? Então, meus amados e minhas amadas, essa reflexão que essa festa da dedicação das Basílicas de São João do Ladrão quer oferecer, propor para nós. Olharmos para nossas igrejas, porque é lá onde nós encontramos com Deus e também com os irmãos, nos alimentamos da Eucaristia, da sua palavra, dos sacramentos da igreja, e também para a nossa vida, como eu, enquanto santuário de Deus, estou me portando. E que a palavra de Deus, então, seja ela o nosso seguro refúgio, onde, então, alimentados dessa palavra, possamos, então, reorientar a nossa vida, buscando a conversão naquilo que precisamos melhorar enquanto igreja física, enquanto igreja templo do Espírito Santo. E que Maria Santíssima, ela que foi a primeira morada do Altíssimo, sacrário da humanidade, onde então ela acolheu o Salvador, ela nos ajude a poder também zelar do nosso corpo, templo do Espírito Santo, para que assim então Deus possa ser percebido na vida, no testemunho de cada um de nós, não somente através das nossas palavras, mas principalmente de nossas atitudes. Que Maria Santíssima então nos ajude, interceda junto a Jesus por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, venha também nos ajudar, fazendo parte dessa família, compartilhando, divulgando esse vídeo, para que assim a palavra de Deus alcance também outros templos vivos, mas que ainda não se deram conta, que não despertaram para essa importante significado que existe na vida de cada um de nós. Que nós possamos então nos colocar como instrumentos, canais da graça de Deus. E que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, que possamos ser essas igrejas, templos vivos de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a você, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e conto com a sua presença.